Numa jornada introspectiva, convido-te a mergulhar no âmago da alma, descobrindo a presença divina que reside em cada batida do coração. Que estas palavras sirvam como portais para reflexões profundas, abrindo caminho para a compreensão espiritual e a conexão com o divino. Bem-vindo a este momento sagrado de contemplação. A árvore e os frutos, o coração e as palavras, que está no Evangelho de Mateus. Ou a árvore é boa e o fruto bom, ou a árvore é má e o fruto mau. E portanto, pelo fruto que se conhece a árvore. Víboras que sois, como podeis falar coisas boas sendo maus? A boca fala daquilo de que o coração está cheio. Como é bom fazer coisas boas, sair de seu tesouro que é bom. Quem é bom faz isso acontecer, mas quem é mau faz sair coisas más de seu tesouro que também é mau. Olha que interessante isso. Como é que nós vamos acumulando este tesouro que pode ser bom ou pode ser mau? É através daquilo que nós vamos escolhendo viver. Você começa a perceber se aquela pessoa está saudável por dentro com aquilo que ela fala. Presta atenção no que você anda falando. Presta atenção nos assuntos que lhe agradam e você vai ter condições de perceber a maturidade da sua vida espiritual ou a saúde da sua vida espiritual. Sabe por quê, minha gente? Se a gente não faz a poda na hora certa, da mesma forma como o vinicultor poda a vinha no momento certo, ela vai adoecer. Nós precisamos ter a sabedoria de perceber onde é que nós precisamos podar, o que é que nós precisamos adubar em nós. O que é o adubo dessa vida espiritual? É você criar a disciplina de fazer todos os dias. Então, se você não tem o hábito de rezar com a Sagrada Escritura, começa a ter. Isso é uma maneira que você tem de adubar a sua vida espiritual. E a partir do fruto que você produz, você ter coragem de interferir no processo que faz nascer esse fruto. Então tá bom, eu estou fofoqueiro. O que está me fazendo ser fofoqueiro? Ah, é aquele grupo de amigos. Então, neutraliza o poder daquele grupo sobre você. Fale menos, esteja menos. Ou quando aquele assunto começar a falar, gente, eu gostaria de mudar um pouco o meu jeito de ser e quem sabe vocês possam me ajudar. Queria falar menos. Queria falar só coisas que realmente possam engrandecer a nossa convivência. Vamos mudar um pouco os nossos assuntos. Vamos falar de coisas que nos agreguem, que nos façam bem. Ali, você está interferindo de maneira direta na produção dos seus frutos. Isso é uma responsabilidade, minha gente, que nós não podemos abrir mão. Isso é determinante para que o nosso cristianismo seja frutuoso ou não. Eu acho que Deus fica tão feliz, né? Quando Ele percebe que nós estamos cuidando das pequenas coisas. Que nós estamos honrando a nossa parceria com Ele. Que nós não estamos sendo relapsos com a nossa saúde. Da mesma maneira como um pai fica feliz vendo o filho se cuidando. Quando o pai fica feliz sabendo que o filho não está se drogando. Quando ele não está optando pela vida que mata, pelo estilo de vida que mata. Deus se alegra da mesma maneira. Eu acho que quando Ele me vê lá de manhã, abrindo a palavra dele, procurando alguma palavra aqui, algum texto, alguma parte deste texto que me oriente, que me torne uma pessoa melhor, é claro que Ele se alegra. E Ele multiplica as graças pequenas, as minudências do cotidiano, que vão sendo ampliadas à medida em que eu sou fiel no pouco. Não podemos abrir mão da oportunidade de melhorar a produção das nossas palavras, a produção das nossas atitudes, a produção dos nossos pensamentos, porque o tempo todo eu estou pensando, o tempo todo eu estou falando, e isso precisa ter qualidade. A gente precisa prestar atenção na qualidade do que a gente pensa. A gente precisa prestar atenção na qualidade da nossa palavra. Será que a minha palavra está engrandecendo alguém? A gente precisa prestar atenção na palavra que a gente escreve. Que tudo isso é fruto. E tudo isso nos expõe.
Tudo isso é testemunho ou contra-testemunho do nosso cristianismo. Deus é o nosso parceiro nessa história. Quanto mais a gente for fiel àquilo que Ele nos oferece, muito mais Ele vai nos oferecer para que a gente continue trilhando esse bonito caminho da maturidade espiritual. Por isso que Ele disse que pelo fruto se conhece a árvore. Se o fruto não está bom, a doença não é só do fruto, é de quem está produzindo aquele fruto. Como é que nós sabemos que uma árvore está doente? Quando você percebe que os frutos dela não estão sendo satisfatórios, não estão sendo saborosos, não é assim? Veja bem, o vinicultor é aquele agricultor responsável por administrar a saúde da vinha. Então, se as uvas estão bonitas, o vinicultor será sempre o responsável pela beleza das uvas. Aqui, Jesus está dizendo que a pessoa que é má, na sua natureza, sabe quando a pessoa vai ficando má, ruim? Quando ela vai fazendo parcerias com as coisas ruins da vida. Porque nós não nascemos maus. A própria filosofia já dizia isso. O homem é bom, o homem nasce bom, o meio é que o corrompe. O meio é que o estraga. O que é o meio? São as influências que eu tenho, são os amigos que eu levo para minha casa, são as pessoas que eu permito que tenham influência sobre mim. Esse é o meu meio. E é este meio que pode me estragar, ou é este meio que pode me salvar. Então, se eu estou fazendo escolhas ruins, é bem provável que eu esteja tendo um tesouro mau. Então fica muito difícil eu, tendo um tesouro mau, querer oferecer coisas boas aos outros. É por isso que Deus não trabalha na mentira. É por isso que Deus não pode agir num coração mentiroso. Porque se falta a honestidade, como é que Ele vai agir em nós? Se eu não reconheço que os meus frutos estão ruins, como é que Ele vai agir em mim? O primeiro passo é eu ter a humildade de perceber e de reconhecer que o meu jeito de viver não está produzindo coisas boas. Que as minhas palavras não estão edificando, que as minhas palavras não estão engrandecendo a vida do outro, né? Que a minha palavra não tem sido conselheira, que a minha palavra tem sido diabólica, porque corta no meio, minha palavra é fofoqueira, a minha palavra é de maledicência. Toda vez que eu abro a boca é para falar mal de alguém, toda vez que eu abro um assunto é para falar mal da vida de uma pessoa. Isso é fruto. O vinicultor é o especializado, é o agricultor especializado em perceber a aparência da vinha e saber se ela está doente ou se ela está saudável. Minha gente, a mesma coisa é com a gente, em se tratando de vida espiritual. Mas quem nos observa para dizer se nós estamos doentes ou não? Quem é que percebe se os nossos frutos estão de acordo com aquilo que a gente pode produzir ou não? Somos nós mesmos. Nós somos os vinicultores da nossa vida espiritual. Nós somos os primeiros responsáveis pela maturidade espiritual que temos ou pela imaturidade espiritual que temos. Os outros que estão ao nosso redor podem nos ajudar, mas é a honestidade diária que nos faz prestar atenção nos frutos que nós estamos produzindo, que vai nos dar condições de agir diretamente no nosso jeito de ser, para a gente modificar essa produção. Minha gente, é impressionante como Deus faz grandes milagres em nós, quando nós oferecemos a Ele pequenas atitudes. Pequenas atitudes geram grandes milagres. É igual a pequena disciplina. Se eu preciso emagrecer, eu tenho que estabelecer todos os dias uma pequena disciplina para mim, que não muda a minha vida. Meu médico, um grande amigo que até faleceu, ele me dizia sempre: não é a dieta de um dia que nos emagrece e não é o exagero de um dia que nos engorda. É a falta de disciplina. É isso que retira a saúde do nosso corpo. É isso que faz a gente acumular as gorduras desnecessárias e nocivas para o nosso organismo. Quando eu não tenho a disciplina de olhar para o meu dia
e de proporcionar esse grande milagre que é a minha saúde através de uma atitude, eu não posso acreditar em milagre. Eu só tenho o direito de acreditar no milagre que eu ajudo a contribuir. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará muito mais. Essa regra é para mim, essa regra é para você, essa regra é para o Diego. Essa regra é para todos nós que queremos ser gente. Essa regra é para todos nós que estamos um pouco preocupados com a qualidade da nossa vida cristã. Porque, é claro, que se você for pegar os cristãos que estão esparramados pelo mundo, pode ser que metade não esteja nem aí para as suas atitudes, não esteja nem um pouco comprometida. Essa metade não está nem um pouco comprometida com as exigências do cristianismo. Vive como se Deus não existisse. Tem apenas uma religião de preceito. Mas não é o nosso caso. Se nós queremos crescer, se nós queremos que o nosso cristianismo seja frutuoso, nós temos que ter muita honestidade na observância desses frutos. E a poda é o quê? Começa a tirar da sua vida aquilo que você sabe que te prejudica espiritualmente. Aquele programa de televisão que ao invés de fazer bem te faz mal. Aquela leitura que ao invés de fazer bem te faz mal. Aquela rede social que às vezes, ao invés de provocar coisas boas em nós, só provoca coisas ruins. Ter a coragem de dar uma tesourada, sabe? Em todas as realidades que não estão favoráveis ao nosso crescimento, para que o nosso fruto seja saudável. Então Deus quer que a gente seja feliz, mas Ele não virá ser feliz por nós. Ele não vai mexer nas peças do quebra-cabeça da nossa vida. Ele vai apenas nos motivar a mexer nas peças. Porque senão, minha gente, Ele faria tudo por nós, e não é assim. Uma educação madura não permite que o outro faça tudo por nós. É como você educar seu filho. Aos poucos você vai criando no seu filho condições de fazer sozinho aquilo que ele antes dependia tanto de você. E às vezes a gente erra muito quando a gente não ensina o outro a fazer o que ele precisa aprender. Aí a gente fica fazendo eternamente para ele, com aquela ilusão de que nós seremos eternos na vida dele. E se um dia a gente se ausenta? Como é que o outro fica se ele não passou pelo aprendizado? Claro, eu não estou retirando o direito de Deus agir de maneira miraculosa em nós. Ele pode agir. Pode ser que eu não tenha feito nenhum esforço e a graça foi derramada sobre mim. Ele age como e quando quiser. Eu estou falando é que na regra da vida, Deus não dispensa o esforço humano. O milagre grandioso, nossa meu Deus, aquilo é a exceção. E eu não tenho o direito de ficar esperando a exceção. Eu tenho que fazer o meu esforço diário para que esse milagre que passa pelas minhas atitudes seja possível. Deus é infinitamente superior a mim. Deus é infinitamente maior, mais capacitado em tudo o que na vida eu posso considerar humano. Mas Ele não despreza a minha atitude. Ele não despreza o meu esforço. Então Ele se antecipa com sua graça em me dar condições de amar alguém. Mas aquele amor humano do dia a dia, sou eu que vou fazer o esforço para viver. Não é um milagre que não tenha a minha participação. Então, o amor maduro nos ensina a cuidar do outro, mas ensinar ao outro a sobrevivência. E isso é ação humana. Deus me motiva a reconhecer, Deus me dá condições de reconhecer os meus erros, como se uma luz fosse acesa sobre a minha consciência, capaz de me fazer compreender a vida equivocada que eu levo, os relacionamentos equivocados que eu estabeleço, as atitudes grosseiras que eu posso ter com alguém. Mas aí, depois de me iluminar através da sua graça e até me dar o dom do arrependimento, sou eu que tenho que ir lá andar aquela pequena distância que me separa do meu irmão, bater na porta e pedir perdão. Se alguma coisa não ficou bonita na história, é sempre uma oportunidade de bater na porta e pedir perdão. Então a teologia nos ensina que nós nunca perdemos essa graça de sermos filhos, mas por causa da vida que a gente leva, por causa das escolhas que a gente vai fazendo, a gente pode viver como se a gente não fosse filho.
Não é que Deus nos deserdou. É que a gente resolveu gastar a herança de outra forma, de maneira errada. Tantas vezes eu gasto essa herança de ser filho de Deus de maneira equivocada. Tantas vezes nas minhas escolhas eu não manifesto ser herdeiro do céu. Por quê? Porque vivo tão preso àquilo que é mesquinho, tão preso àquilo que é miserável, que essa herança divina que está em mim fica ofuscada. Olha como é interessante isso. Como é que a gente é fiel a Deus nas pequenas coisas? Se hoje Deus acendeu no meu coração uma luz para me incomodar com alguma coisa, digamos que hoje eu tenha identificado que eu estou tratando mal a Teca, que é a pessoa que cuida de mim. Se hoje de repente eu tivesse sido iluminado por Deus, volto a dizer como no início, não sou eu que sou capaz de perceber por mim mesmo, é a graça de Deus agindo em mim que me mostra que eu erro. Já é a ação de Deus em nós quando nós percebemos que erramos. Aí eu começo a olhar para o meu jeito de tratar a Teca e vou fazer um compromisso comigo e com ela. Eu vou minimizar tudo aquilo que me faz tratar de maneira errada a Teca. E eu vou ser fiel àquilo a que me comprometo. É claro, a teologia nos ensina que há sempre um agir de Deus que antecede toda e qualquer ação humana. Então eu não sou bom porque eu sou bom. Eu sou bom porque Deus é bom em mim. Então a minha essência, que participa da essência divina, porque eu sou filho dele, e tenho todos os sacramentos para me ajudar a fazer essa filiação ser cada vez mais evidente em mim. Pode observar, sempre que você precisa perdoar alguém, se você já sente no coração que precisa perdoar, ou que precisa pedir perdão, você já está movido pela graça divina. Santo Agostinho nos dizia que até para a gente se reconhecer pecador, nós precisamos da graça de Deus em nós. Por causa do nosso pecado. É simples compreender isso. Eu, porque sou pecador, costumo ser arrogante, porque sou pecador, costumo ser orgulhoso. E quando sou arrogante, quando sou orgulhoso, eu sou incapaz de perceber os meus erros, de reconhecê-los. Então eu sempre vou achar que é o outro que errou, que é o outro que pisou na bola, que é o outro que não fez tudo certo. Tudo bem, ele pode até ter errado, ele pode até ter feito tudo da maneira como nós não combinamos, mas é sempre interessante a gente oferecer ao outro uma nova oportunidade. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa. Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha, na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. Você sabe muito bem disso. Você não tem como apagar o seu passado. E sabe muito bem que este passado que não pode ser apagado, ele é uma ameaça para a sua felicidade. Porque você corre o risco de ficar preso àquilo que não deu certo, não é verdade? Você corre o risco de se punir por aquilo que não foi bom, por aquilo que não valeu a pena. Se a gente não cuida, o nosso passado se transforma numa fonte de castigo. Se a gente não cuida, a gente transforma o nosso passado numa espécie de prisão. Mas quando Jesus ensina as pessoas a reinterpretarem o passado, ele na verdade faz uma proeza de colocá-las na perspectiva de que aquilo que aparentemente poderia ser uma prisão torna-se um lugar de aprendizado. E é assim que a gente celebra a vida, né? Eu olho para aquilo que eu vivi e eu me proponho, a partir daquilo que eu vivi, corrigir o que não foi bom e me projetar com um pouco mais de esperança para que o meu futuro seja mais promissor, para que eu tenha condições de ser mais feliz, para que eu tenha condições de me realizar como pessoa. É isso que a gente pretende. Fazer com que a nossa vida, o meu trabalho,
seja sempre para você que me acompanha, para você que está comigo aqui no programa, para que nós tenhamos sempre essa oportunidade de começar de novo. Tão bom quando na vida a gente tem a oportunidade de virar a página, de fechar uma porta, de abrir outra, de repente um tempo que não valeu a pena, a gente ter o direito de dizer, olha, não quero mais falar sobre isso, gostaria de me dar uma nova oportunidade, mesmo porque o que às vezes falta na nossa vida é isso, né? A gente se conceder uma nova oportunidade, a gente se comprometer para mudar o que não valeu a pena e ao mesmo tempo a gente se dispor a viver uma nova época na nossa história. É assim que Deus age na nossa vida. É muito importante que a gente tenha essa disposição para o novo, porque a experiência de Deus depende disso, a mística depende disso. Nós temos condições de fazer do nosso passado um trampolim para um novo tempo. Eu creio que toda vez que a gente tem a oportunidade de comemorar alguma data que seja importante para nós, da mesma forma como comemorar o aniversário também é assim, né? A gente precisa voltar às origens em todo momento que a gente comemora. Comemorar não é nada mais, nada menos que fazer memória àquilo que aconteceu um dia. Eu costumo dizer que todo compromisso que a gente quer que seja para a vida inteira, nós precisamos renová-lo diariamente. É impossível você ser marido, ser mulher, se você não renova este casamento todos os dias. Até na relação familiar. O fato de ter nascido da barriga de uma mulher não é garantia de que nós estaremos a ela ligado a vida inteira. Nós precisamos renovar com as pessoas os nossos vínculos. E celebrar é isso, é fazer memória. Da mesma forma como a Eucaristia é a celebração da memória de um acontecimento, de uma pessoa, é um rito simbólico que atualiza uma presença real. E eu escolhi para ler para vocês hoje um texto meu que está num livro que escrevi logo quando fiquei padre também, alguns anos depois, que é o livro Quem Me Roubou de Mim, que foi a minha segunda obra literária. O meu primeiro livro é O Tempo, Saudades e Esquecimentos. Depois eu escrevi esse aqui um tempo depois, quando eu tive a oportunidade de lançar pela Canção Nova o meu primeiro livro. E eu estava vendo aqui hoje um texto que de alguma forma me recorda o que é celebrar. É um texto que se chama Retorno. Somente depois de ter andado por terras estranhas é que pude reconhecer a beleza de minha morada. A ausência mensura o tamanho do local perdido, evidencia o que antes estava oculto por força do costume. Olhei minha mãe como se fosse a primeira vez. Olhei como se eu voltasse a ser criança pequena, a descobrir-lhe as feições tão maternas. Abri o portão principal como quem abria um cofre que resguardava valores incomensuráveis. As vozes de todos os dias estavam reinauguradas. Deitei-me no colo de minha mãe, como se quisesse realizar a proeza de ser gerado de novo. Suas mãos sobre os meus cabelos pareciam devolver-me a mim mesmo. Mãos com poder de sutura existencial. Era como se o gesto possuísse voz capaz de me dizer: dorme, meu filho, dorme, porque enquanto você dormir, eu lhe farei de novo. Dorme, meu filho, dorme. Isso para mim é celebrar o dia de hoje, minha gente. É eu, de alguma forma, ter a oportunidade de retornar através da memória, de recordar o meu compromisso assumido naquele dia, 15 de dezembro de 2001, fazer este retorno através da memória e renovar no hoje da minha vida o compromisso do passado. É como a gente deitar no colo da mãe de novo, né? É como a gente ter a oportunidade de ser feito mais uma vez. Isso é celebrar a vida. É a gente realizar esta proeza de receber a vida como se hoje estivéssemos começando. É isso que faz com que a nossa existência nunca perca o sentido. A possibilidade de acolhê-la como se hoje ela estivesse começando. Aliás, eu penso que esta era a grande proeza que Jesus realizava na vida das pessoas. Por isso Jesus era tão inesquecível. Por isso Jesus era tão marcante.
É porque quando ele entrava na vida das pessoas, ele inaugurava um novo tempo. E eu desejo que a força do coração de Deus possa estar sempre presente com você, lhe concedendo o dom da fé, lhe concedendo o dom do discernimento e o equilíbrio, tão necessário para que a vida seja melhor e mais feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por se juntar a esta comunidade de aprendizado. Nos deixe saber suas ideias nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outros a embarcarem nesta jornada. Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. O santo é aquela pessoa em que Deus venceu. O pecador é aquela pessoa onde Deus perdeu. Você já observou que em muitos momentos da nossa vida nós ficamos neste caminho? Nós estamos diante de um acontecimento, da possibilidade de agir, e nós vamos permitir que Deus vença com a nossa atitude, ou nós vamos permitir que Deus perca. Tudo depende do que nós vamos escolher. Isso é maiêutica histórica. É quando nós descobrimos que no agora da vida nós podemos acender a luz ou podemos apagá-la. Que Deus poderá ganhar mais um lugar no mundo, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, ou Deus perderá um lugar. Quem decide somos nós. Deus não nega a sua graça a ninguém. Você não tem o direito de dizer que você é um desgraçado, não. Todos nós estamos sob a mira da graça. Agora, nós vamos permitir que essa graça haja ou não? O bem ou o mal, o que nós vamos escolher fazer, a palavra que nós vamos escolher dizer, a maneira como nós vamos tratar o outro, tudo depende, tudo passa pela nossa escolha, minha gente. Nós estamos vendo quantas coisas ruins acontecem no mundo, quantas vezes nós percebemos que Deus está perdendo lá. Por quê? Porque alguém está negando, alguém está fechando a porta para que Deus não passe, para que Deus não aconteça. Nós vemos isso quando a injustiça acontece, mas nós também vemos Deus vencer no momento em que a solidariedade é o caminho a ser escolhido. Hoje você pode escolher, Deus vai vencer ou Deus vai perder. É você que decide. É você que hoje escolhe se Deus terá uma chance na sua família ou se Deus não terá essa chance. É você que vai escolher se Deus amanhã vai ter chance no seu local de trabalho ou se Deus não vai ter chance. É você o território dessa ação. O ser humano é um lugar privilegiado da ação divina. É assim que nós podemos perceber, é assim que nós podemos compreender a ação de Deus no tempo. A igreja atualiza isso, atualiza a presença de Deus no tempo. A vida cristã é a proposta de nós fazermos com que este Deus entre pelas grades da nossa história, que abra os portões do nosso tempo, da nossa vida, para que Ele seja uma realidade presente. Você é um território, onde Deus agirá, onde Deus terá oportunidade, onde Deus crescerá, onde as coisas boas da vida florirão, ou você será um território onde Deus não vai ter oportunidade de crescer.
E você será um território ressequido, triste, abandonado, não porque Deus quis, porque você não permitiu. Deus é vítima da ação humana. Quando eu me nego a fazer o bem, quando eu decido a propagar o mal, quando eu decido fazer a fofoca, quando eu decido engrossar o time daqueles que estão destruindo as pessoas, quando eu opto por não ser solidário, quando eu opto pela ladroeira, pela roubalheira, pela injustiça, eu estou impedindo a ação de Deus. Deus é vítima da minha escolha. Não é que Deus é menor do que eu, é que Ele me deu liberdade para agir. E a minha ação pode trazê-lo ou pode jogá-lo fora. A sua ação no mundo pode trazer Deus para a história ou pode afastá-lo. Porque você é um território onde Deus quer plantar as suas raízes. Se o bom combate você combater, você pode ter certeza. Se você permanecer firme diante de todas as escolhas que fazem parte do Evangelho, se você fizer uma parceria com Deus, de ser um lugar onde Ele tem chance, você pode ter certeza que a sua maior riqueza já estará antecipada neste tempo, porque você vai se transformar numa pessoa rara. Você vai se transformar numa pessoa especial. Agora, se você nega, se você não permite que Deus haja na sua vida, é bem provável que você vai se transformar em mais um. Que você vai engrossar o time dos necessitados, daqueles que não agregam, daqueles que destroem, daqueles que não fazem diferença no mundo. E é muito triste viver assim. A gente encontra pelo mundo pessoas que não fazem diferença, que se estão ou não estão, mas a gente se alegra muito cada vez que nós encontramos pessoas que são capazes de transformarem a sua sociedade, o seu tempo, a sua cidade, através de gestos concretos, de mentalidades que se transformam em posturas que são capazes de transformar a vida das pessoas e tornar esse mundo um lugar melhor. Esse é o nosso desejo. Hoje, dar a Deus a oportunidade de trabalhar alguma coisa no nosso coração. Todos nós precisamos. Eu preciso, você precisa, nós somos todos iguais. Todos nós somos necessitados desta transformação, desta conversão. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Amém. E hoje, quem sabe, este programa possa lhe ajudar a colocar um detalhe de santidade na sua vida. E você ir dormir um pouquinho melhor. Sua opinião é importante para nós. Comente abaixo. Inscreva-se para mais conteúdo enriquecedor e ajude-nos a espalhar essas mensagens positivas compartilhando este vídeo. Se quer apoiar o nosso canal e contribuir para a produção regular de conteúdo envolvente, é simples. Basta acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar adquirir algum produto. Com esse ato simples, você estará nos proporcionando um apoio essencial. Todas as vezes que nós cuidamos bem do nosso organismo, quando nós comemos direitinho, dormimos direitinho, fazemos uma atividade física, nós estamos correspondendo ao que Deus nos deu. É como você cuidar bem de um presente que lhe foi dado. Quando a gente recebe um presente, a pessoa que nos dá espera que a gente vai cuidar bem do presente recebido. Pois é, cuidar da saúde é a mesma coisa. O sistema imunológico está ali para nos ajudar a preservar a vida que Deus nos deu. Tudo aquilo que melhora a imunidade, alimentação correta, descanso correto, falta de preocupações excessivas, descanso na hora certa, uma atividade física,
atividades culturais que descansam, que relaxam, que distraem, tudo isso melhora o sistema imunológico. Amar e ser amado, né? O amor faz bem à imunidade. Os médicos nos ensinam isso, que quanto mais uma pessoa ama, quanto mais aquela pessoa, quanto mais ela joga para o outro aquilo que ela tem de melhor, maior é a produção de endorfina, dessas substâncias todas que melhoram a nossa imunidade, que põe os soldadinhos todos ali para trabalharem, para jogar fora todas as nossas invasões. Nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, tem que acontecer a mesma coisa. Se a gente guarda pensamentos negativos, pessimistas, se nós deixamos criar dentro de um contexto de coisas ruins, a nossa imunidade vai baixando. Nós vamos prejudicando a ação dos nossos soldados. Não é assim que funciona? Se eu tenho muitos invasores e poucos soldados, os invasores vão vencer. E eu já vi muitas pessoas sendo destruídas pelo pensamento negativo que nutriam. Pessoas sendo destruídas porque guardavam no coração sentimentos estragados. Destruía a imunidade afetiva. Recorda-se que uma vez nós falamos aqui que neste contexto de muitas maldades, nós vivemos num mundo onde existe muita gente má. Nós sabemos disso. Tem muita gente boa, mas tem muita gente má. Nós convivemos com essas pessoas maldosas. Nós convivemos o tempo todo com esse contexto diabólico. Por mais que a gente tenha Deus no coração, esse contexto diabólico não diminui por causa disso. Agora, é claro que quando eu interfiro nesse processo e não permito que ele cresça dentro de mim, eu crio uma imunidade para isso. Mas essa imunidade afetiva, espiritual, psíquica, nós precisamos criar dentro de nós. Nós precisamos nos fortalecer para que a gente possa vencer os pensamentos negativos e os sentimentos destrutivos. É por isso que Jesus era muito sábio quando ele ensinava que nós não podemos odiar, que quando alguém bate na nossa face é melhor que a gente ofereça a outro. Ele não estava mandando a gente ser bobo, não. Às vezes a gente compreende isso como um prejuízo, né? Ah, mas que graça tem isso? Um bate na minha cara, eu viro a face para que ele bata do outro. Jesus está falando de um contexto muito mais amplo. Ele está justamente falando que nós não devemos tratar o mal com o mal, porque todas as vezes que nós tratamos o mal com o mal, nós nos transformamos no mal. Se eu trato o mal com o bem, eu paraliso a força do mal. Se eu neutralizo a força de tudo aquilo que é ruim nessa vida, eu vou dar ao bem a oportunidade de crescer. Consequentemente, eu não guardarei dentro de mim as sementes do mal. O pior de tudo, minha gente, é quando nós percebemos que nós nos transformamos em sementeiras do mal. O outro vem, me conta uma fofoca, eu fico satisfeito em saber aquela fofoca, na primeira oportunidade que eu tenho, eu conto a fofoca para o outro, mesmo que eu não saiba se aquilo é verdade, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não tenha a comprovação dos fatos, eu já me coloco a esparramar aquilo que me foi trazido. Veja bem, a semente do mal caiu em mim, ao invés de eu sufocá-la, ao invés de matá-la, eu jogo ela para frente. Eu faço flores dessa semente, eu faço ramalhetes dessa semente e mando. Flores estragadas, flores que não fazem bem. A gente vai fazendo esses pactos o tempo todo. A gente vai estabelecendo esses vínculos o tempo todo. E é aí que nós precisamos tomar cuidado. Tempo de quaresma é um tempo de jejum, de abstinência. Mas nós precisamos ter muito cuidado para que as nossas abstinências, para que os nossos jejuns não sejam apenas ações exteriores. O nosso sacrifício tem que estar diretamente ligado com tudo aquilo que vai julgar para fora as realidades que nos adoecem e que nos matam. A nossa oração tem que estar direcionada na mesma posição. Tem que estar posicionada nesta mesma direção. A minha oração, o meu contato com Deus, a minha experiência com o Senhor, ela tem que me ajudar a me transformar num ser humano mais puro, sem tanta toxina, sem tanta coisa ruim, sem tanta coisa armazenada. Como é que as pessoas vão acreditar no nosso testemunho de cristão, se no momento em que nós agimos, nós não demonstramos amor, nós não demonstramos misericórdia, capacidade de perdoar, capacidade de nos reconciliar?
E volto a dizer, perdoar não significa você ser bobo, não. Porque você tem o direito de tirar o outro. Olha, eu perdoo você, mas a partir desse momento eu não quero mais ter o vínculo. Porque o vínculo faz mal. Porque o outro te prejudica. Porque o outro tem uma ascendência negativa sobre você. Você tem o direito. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa amiga. Cuidado para que a influência que o outro exerce sobre você não seja diabólica. Jogue fora, não permita, coloque os limites, estabeleça os limites. Quem controla a sua vida tem que ser você. É você que controla os limites da sua casa, é você que controla o que vai entrar dentro da sua casa, o que os seus filhos vão assistir, quais são os relacionamentos que vocês vão nutrir, é direito seu. Porque senão nós vamos guardando dentro de nós todo este lixo que o mundo produz em alta escala. Não é baixa escala o lixo que o mundo produz. Um lixo tóxico do ponto de vista espiritual, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista psíquico. É terrível o lixo que o mundo hoje produz. Por quê? Porque são muitas pessoas comprometidas com a maldade, com a mentira, com a injustiça, com o ciúme, com a fofoca. Então nós precisamos tomar cuidado. O lixo está sendo produzido e é produzido dentro das nossas igrejas, é produzido dentro dos nossos grupos de oração, é produzido dentro dos nossos conventos, dos nossos seminários, das nossas paróquias, das nossas sacristias. Nós não estamos livres. Onde existe pessoa, lá também existe a possibilidade da produção do lixo. Não é porque eu sou padre que eu estou livre de não produzir esse lixo. Agora, o que vai fazer a diferença é o quanto que eu e que você estamos comprometidos, o quanto nós estamos comprometidos com a pessoa de Jesus. Nós não queremos outra coisa senão ser a presença de Jesus no meio do mundo de hoje. Ajudar a diminuir o lixo. Ajudar a diminuir as pessoas que só enxergam o lado negativo das coisas. Ajudar a diminuir esta fila de necessitados que está crescendo cada vez mais. Porque, minha gente, quanto mais cresce o mal, quanto mais crescem os adeptos do mal, maior vai sendo a fila dos necessitados. Porque aquele que traz o mal dentro do coração é o primeiro a necessitar da graça de Deus. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sua opinião é importante para nós. Comente abaixo. Inscreva-se para mais conteúdo enriquecedor e ajude-nos a espalhar essas mensagens positivas compartilhando este vídeo. Bem-vindo a esta jornada introspectiva, onde a espiritualidade se entrelaça com a verdadeira essência da vida. Que esta reflexão seja uma porta para a elevação espiritual e aprofundamento na jornada de conexão com o sagrado. Sempre acreditei que as coisas ruins são frutos do pensamento, sentimentos negativos que alimentam a alma e o corpo. Que muitas vezes atraímos misérias de acordo com nossas atitudes, uma vez que somos responsáveis pelos nossos atos e pensamentos. Gostaria que o Senhor pudesse me esclarecer melhor sobre esse assunto, porque para mim parece puro teatro aquelas cenas que vejo, onde as pessoas se jogam no chão, gritam em nome de Deus e realizam a cura do mal. Me desculpe, padre, se pareço cética, mas a manifestação de Deus para mim está muito longe disso. Um grande abraço e que Deus continue a iluminar o seu caminho sempre. Veja bem, o diabo tem muitos instrumentos nos dias de hoje. O que é possessão? É você ter o corpo todo possuído? E aí você lembra daquelas imagens do filme O Exorcista, quando a menina está com o corpo possuído pelo diabo. Tudo bem, aquilo ali é uma manifestação horrorosa, né? Você tem ali uma manifestação física desse diabo. Agora, minha filha, muito mais que preocupar com essa possessão física, que são mais raras, é a gente pensar com a possessão que o diabo pode fazer da nossa cabeça. E para isso, ninguém está salvo.
Ah, eu sou o sacristão lá da igreja. Cuidado, o sacristão pode ser diabólico. Ah, eu sou o padre da paróquia. Cuidado, o padre pode estar diabólico. Como? Quando ele permite que as mentalidades que causam desarmonia estejam presentes dentro dele. Quando você percebe que você está se transformando num instrumento de discórdia, de desamor, de violência, de mentira, de injustiça, cuidado, você pode estar sendo tomado, você está sendo um instrumento do diabo no mundo. E a gente percebe isso demais. Às vezes nós convivemos com pessoas que são extremamente diabólicas. Onde elas chegam, elas conseguem azedar o ambiente que elas chegam. Vocês não conhecem gente assim? Onde ela põe o pé, lá chega o mau humor, o medo, a cara feia, o beiço caído, o espírito de porco, né? Que a gente fala aqui de vez em quando. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode se transformar numa pessoa assim. Diferente daquela pessoa que é portadora de paz, de amor. As pessoas têm vontade de ficar perto dela o tempo todo. Sabem que ela é uma pessoa que vai ser incapaz de fazer mal. É muito pertinente a sua questão. Que eu gostaria que você tivesse um cuidado para poder analisar comigo agora. Quando você fala que você não acredita em possessão, você fala a partir daquilo que você já viu, desses exemplos toscos que às vezes nós vemos no meio de nós mesmos, às vezes nas nossas comunidades, grupos de oração da Renovação Carismática. Às vezes a gente vê muito essas manifestações. Às vezes você vê nas igrejas que estão na televisão, quando você vê o pastor realizando exorcismo, ou até mesmo o padre. Quando você diz que você não acredita nestas manifestações, você até não está com tanto problema. O problema é negar a existência do diabo. Nós não podemos negar a existência do diabo, mesmo porque há alguns mestres espirituais que dizem que uma das maiores artimanhas do diabo do mundo é justamente fazer as pessoas não acreditarem que ele existe. Porque quando a gente não acredita que ele existe, ele acaba tendo muita chance na nossa vida, porque a gente não se precaver, não é? Quando a gente relativiza a presença do outro, a gente dá ao outro o direito de agir. E se a gente mantém o cuidado, o outro vai ficar sob a nossa observação. Então veja bem, negar a existência do diabo nós não podemos. Seria um absurdo, né, da nossa parte. O diabo existe, ele está fundamentado nas Escrituras. Agora, se você não acredita naquilo que você vê em termos de possessão, naquilo que muitas vezes as pessoas apressadamente dizem que é uma espécie de possessão, você está no seu direito. Eu também acho que existe muitos exageros. Muitas vezes o que a gente vê são crises de histerismo, de pessoas que querem chamar a atenção. E eu já acompanhei muito isso, porque a minha história dentro da Renovação Carismática me deu a oportunidade de presenciar muitos fatos assim. A melhor maneira de chamar a atenção é passar mal, é pular dessa altura do chão e todo mundo corre e faz alguma coisa. Muitas vezes as pessoas são muito carentes e fazem essas manifestações mesmo, muito mais para suprir um desejo de serem vistas. O fato é que existem possessões que a igreja reconhece, que verdadeiramente aconteceram. São poucas, mas são reconhecidas. E o que eu acho de tudo isso? Que nós precisamos tomar muito cuidado toda vez que nós fazemos parceria com aquilo que é diabólico. Quando você percebe que você está aceitando o que é diabólico dentro de você, aqui sobretudo. Mentalidade é uma coisa perigosa. Quando nós temos, nos dias de hoje, muitas vezes, um relativismo com valores cristãos, com valores familiares, com valores humanos, muitas vezes. O diabo age nisso, nos relativismos. Não é importante ser fiel, não tem nenhum problema a gente pular a cerca de vez em quando. É sim,
É problemático ser infiel, sim. É triste a gente trair as pessoas que nós amamos. Não é normal que todo cedo... Às vezes nós escutamos, nós não podemos mais segurar os nossos jovens, eles muito cedo estão descobrindo a vida. Cuidado, isso é relativismo. Nós temos o relativismo religioso, quando muitas vezes as pessoas querem Deus, mas não querem os compromissos que nascem desta parceria com Ele. Nós queremos viver uma religião, mas que não nos comprometa, que não mude a nossa vida. Eu quero continuar sendo cristão, mas eu não quero que Deus venha mexer em absolutamente nada da minha vida. Isso é relativismo, é aí que o diabo age. E nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não se renda aos poucos às suas artimanhas. Eu gosto da definição de que o diabo é um cachorro bravo que está amarrado. Ele não pode chegar até mim, mas ele pode latir e me seduzir para que eu chegue até ele. Eu vejo isso o tempo todo, minha gente. O vício é assim. Eu nunca vi uma garrafa de uísque correndo atrás de alguém. Me beba, me beba, me beba, não. Agora, eu vejo as pessoas se dirigindo para as garrafas de uísque, pedindo uma dose. Nunca vi um cigarro tentando seduzir um fumante ali na esquina. Me fume, né? Não. Sou eu que busco tudo aquilo que me destrói. E veja bem, a sedução do diabo, ela é muito grande. E quando eu falo diabo, eu quero que você pense não só naquele chifrudo que vem na nossa cabeça, né? Mas tudo aquilo que é diabólico no mundo, tudo aquilo que quebra a harmonia da vida. O diabólico é aquilo que quebra a harmonia da vida. Uma palavra pode ser diabólica entre a mãe e o filho. Uma palavra maldita pode ser diabólica entre o marido e a mulher. Por quê? Porque quebra a harmonia. Nós precisamos tomar muito cuidado com a música que a gente escuta. Eu estava prestando atenção, porque quando a gente vai para um sítio onde está todo mundo ouvindo música e se sente no direito de colocar a música na altura que quer, né? Você acaba tendo que ouvir a música do vizinho, né? E eu confesso para você que eu estava ouvindo algumas coisas lá que eu ficava pensando, meu Deus, como é que uma mulher pode ter coragem de cantar isso que ela está cantando? Porque ela fica totalmente banal na letra que ela está cantando. Ela já não tem mais amor próprio para poder tecer um discurso daquele. A poesia está longe, não existe beleza na letra. O que existe é uma linguagem tosca de uma mulher que está se assumindo objeto para aquele que ela canta. Isso é diabólico. Sabe por que é diabólico? Porque essa música pode entrar no rádio que toca na sua casa, e a sua menina, que você fez de tudo para ela ser uma moça de caráter, uma moça que se ama, aos 6 anos ela começa a ouvir isso, começa a aprender e depois começa a reproduzir. Isso é diabólico. Quando você percebe que o que não presta entra para dentro da sua casa e quebra a harmonia que você tanto quis para a sua casa. E é aí que nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado com a internet dos nossos filhos, porque o diabo pode estar passando por aquele instrumental, entrando na cabeça. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Padre Fábio, eu sinto um vazio muito grande dentro de mim e nem sei porquê. O que fazer nessa hora? Bem, esse conceito de vazio é muito amplo, né? O que pode ser um vazio? Se é vazio é porque não é nada, né?
Está vazio porque não tem nada. Então está faltando preencher. A gente tem que preencher o vazio. Muitas vezes existem alguns tempos na nossa vida em que o vazio acentua. A velhice pode ser um lugar, uma época para isso acontecer. Então de repente a pessoa ficou aposentada, ela deixou de trabalhar, ficou aquele vazio. O que ela faz com isso agora? Ou ela vai se ocupar de coisas que ao longo da juventude ela não pôde fazer, ou ela vai ficar ali naquela ociosidade. Então de repente o que é bom para evitar esse vazio? Preencher com coisas boas. Uma boa leitura, uma boa influência. Sempre digo isso, minha gente, nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que ocupa a nossa cabeça e o nosso coração. Porque nós somos fruto de tudo isso. As coisas que nós estamos alimentando hoje através da nossa leitura, do programa da tarde que a gente assiste, da música que a gente escuta, tudo isso preenche ou não os nossos vazios. Quando é que a gente tem a sensação de que o vazio foi preenchido? Quando nós nos identificamos de maneira positiva com o que a gente está vendo. Então de repente eu assisti a uma reportagem, a uma entrevista muito interessante. Eu não vi nem o tempo passar, pronto. Eu preenchi o vazio daquela hora que eu iria passar em angústia. Eu passei na boa companhia de uma reflexão boa. Uma boa reflexão. Então de repente, se eu não ocupei a minha cabeça com coisas boas, aquilo acentuou ainda mais o meu vazio. Se eu fui ver um programa de violência, de coisas ruins, eu acentuei ainda mais o meu vazio. Por quê? Aquilo que eu quis, que eu escolhi, não foi uma matéria boa para preencher o vazio. Então, muitas vezes, somos nós que vamos cavando esse vazio. É igual a droga. O que a maconha faz? O que a cocaína faz? É o preenchimento ilusório de um vazio. O viciado, ele não quer outra coisa senão preencher o vazio que ele sente dentro dele. Então ele fuma uma maconha, um cigarro de maconha, ele cheira cocaína, ele toma um comprimido de LSD, porque ele quer preencher de ilusão aquele momento. Então ele cria aquele torpor, né? Aquela situação de êxtase. Mas aquilo passa e aquilo tem um efeito rebote, né? Como eles dizem na medicina, que piora o efeito depois. Ameniza por um tempo, mas depois volta pior ainda. Por isso que o vício ele é um círculo de alta destruição, porque quanto mais a pessoa usa, mais ela quer usar. Porque quanto mais ela vai se tornando dependente da cocaína, maior é o vazio que vai ficando dentro dela. É como se você fosse fazendo um buraco que você nunca acha o fundo, então você nunca termina de cavar. As nossas escolhas na vida, elas preenchem ou não a nossa experiência humana. E esse é o grande desafio, minha gente. O que hoje eu estou trazendo para preencher os vazios da minha vida? É uma matéria boa? É sólido isso que eu estou escolhendo? Isso é sustentável? Durante quanto tempo isso vai me sustentar ao longo da vida? Precisamos saber. É uma pergunta honesta que nós precisamos fazer. Como outro dia, encontrei um casal que estava sofrendo muito no namoro. E eu perguntei, olha, o que vocês estão escolhendo para que esse namoro seja tão insuportável? O namoro fica insuportável a partir das permissões e das escolhas que o casal faz, não é verdade? Ou nós vamos acreditar em azar? Não, eu não acredito em azar. Eu acredito em construção, em escolha, naquilo que a gente permite vir, naquilo que a gente joga fora, naquilo que a gente traz. Então as nossas relações, elas vão nos preencher à medida que a gente faz escolhas certas. E outra coisa também, gente, que falta muito em nós, é a dimensão da vida espiritual. Se nós não rezarmos, se nós não tivermos uma vida espiritual, e olha, vamos abranger esse termo. Vida espiritual não é só essa coisa que nós achamos que é entrar dentro da igreja, participar e ir embora. Não. Vida espiritual é um conjunto de escolhas que nós vamos fazendo a partir da religião que nós professamos. Então nós aqui que somos católicos, você que é evangélico, você que é budista, você que é espírita, não sei qual é a sua religião, mas o que eu sei é que você tem uma espiritualidade que lhe acompanha. O contexto dessa espiritualidade é que nos preenche ou não. É por isso que existem tantas pessoas que estão insatisfeitas com a sua religião. A religião não virou espiritualidade.
ela é apenas o cumprimento de um rito, de uma obrigação. Eu vou lá, participo da missa, mas a missa não virou espiritualidade em mim. Então o vazio, a religião pode preencher o vazio humano, desde que ela se transforme em espiritualidade, que quer viver justamente as dimensões da vida do Espírito. São Paulo falava de maneira tão bonita isso, né? Ele fazia uma distinção que é até perigosa: as coisas da carne e as coisas do Espírito. Nós sabemos muito bem o que é isso, mas sabemos na teoria, mas muitas vezes na prática nós não sabemos viver, porque a gente se perde. As coisas do Espírito são aquelas que nos enobrecem, que nos jogam para cima. São as palavras boas que nós lemos através das leituras que nós fazemos, através de uma palavra de Deus, do Evangelho, através de um salmo, através de um canto de liturgia, através de uma música de mensagem. Nós elevamos o nosso espírito toda vez que uma palavra bendita toma conta de nós. Essas são as coisas do Espírito. E a religião trabalha o tempo todo propondo coisas do Espírito. As coisas do Espírito, elas moldam o nosso caráter. Por isso que nós precisamos associar diretamente o princípio religioso que me rege e as minhas escolhas. Qual é o meu caráter? A minha capacidade de ser eu mesmo, de ser verdadeiro, de ter uma postura séria. É o que a igreja nos propõe, né? A igreja nos propõe mandamentos, a igreja nos propõe regras, mas não é para nos aprisionar, é para nos dar suportes para que nós possamos ter uma vida espiritual. Porque se não tivessem regras, nós não saberíamos nos amparar, nós cairíamos. Todo o aparato eclesiástico, de liturgia, de ritos, está a serviço da vida espiritual. É bonito a gente, por exemplo, pegar um livro de Teresa d'Ávila. Como é que geralmente eles dão os títulos, né? Escritos espirituais de Teresa d'Ávila. Ela está falando justamente ali. Naquele livro, ela escreve sobre as lutas que ela tem de sair deste mundo da carne para alcançar as coisas do Espírito. E Teresa d'Ávila é uma especialista em mostrar isso com muita poesia, com muita realidade. Se você não teve a oportunidade, leia os escritos de Teresa d'Ávila. Você vai ficar fascinado, porque essa mulher ela é muito humana. E ela não pratica uma religião etérea, dessas que não se mistura na realidade, não. Diz que tem uma cena, não sei se isso é verdade, né? Eu não sei onde que está escrito também, né? Aí diz que ela estava, sei lá, eu acho que ela estava no banheiro, né? Fazendo as necessidades dela. E nisso, dizem que o diabo, né? Soprou um espírito, uma palavra maligna na cabeça dela. Teresa, uma mulher tão pura como você, fazendo uma coisa suja dessa, né? Aí diz que ela virou assim: pois é, meu querido, e tudo isso que eu estou fazendo eu ofereço a você. Se é verdade ou não, está lá na história dela, né? Não é interessantíssimo isso? A pessoa conseguir rezar na hora que vai fazer as necessidades. Isso é rezar a vida, né? O Padre Léo era um especialista nisso, né? Em rezar a vida. E o Léo falava muito dessa religião que preenche o vazio do coração. Preencher o vazio do coração através de uma religião tem que ser uma religião como essa, de Teresa d'Ávila, de Padre Léo, de Monsenhor Jonas Abib, que faz da realidade concreta o lugar da oração. É igual aquela mulher que chega, né? Antes de sair de casa, ela bate no marido, no papagaio, nos meninos, no balai de manga e fala: eu preciso ir para a missa, vai, bate em todo mundo. Pelo amor de Deus, a missa tem que começar antes, né? É não bater em ninguém para ir. Que às vezes a pessoa, para ela ter uma prática religiosa, ela fica agressiva. Ou quando ela volta da missa, ela volta batendo em todo mundo, porque ninguém foi na missa com ela. Bando de safados, vocês estão todos no inferno. Aí a missa não virou espiritualidade, né? Ela tem que chegar feliz. Não, gente, a missa foi tão boa, eu estou tão em paz, né? Não, agora já volta com aquela cara brava para a gente perceber que ela não gostou da gente não ter ido. Não virou espiritualidade, não preencheu o vazio. Quando nós fazemos dessa nossa experiência, é uma experiência saudável de religião, é isso, né? Aquilo que eu pratico do ponto de vista ritual, a minha oração do texto, a minha oração, a minha devoção, enfim, qual seja a sua prática religiosa,
e o que faz parte do rito que você celebra, você tem que extrair deste rito a sugestão que este rito faz para uma vida prática. É aquilo que na palavra de São Tiago, na carta de Tiago está dizendo: não só as obras, não só a fé. É a reconciliação desses dois aspectos. O que eu acredito me leva a agir. O contexto da minha religião me leva a ter um comportamento. Sou solidário, de repente, ser simpático com as pessoas que a gente encontra, ser amável com quem a gente encontra, né? Ser acessível ao outro. Isso é tão bonito, né? Quando você tem a oportunidade de estabelecer vínculos e que a pessoa, é aquilo que a gente falava no primeiro bloco, a pessoa não tem receio de chegar perto porque ela sabe que você é uma pessoa religiosa. A sua religião quebra o muro da cidade. Já não importa se estamos fora ou se estamos dentro. Nós nos transformamos em pessoas abertas. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.